Agora é oficial, em 2026 todas as corridas da Fórmula 1 vão acontecer no Brasil. A Fórmula 1 percebeu a popularidade que o esporte está tendo aqui no país, a possibilidade de a gente ter 2 brasileiros correndo no ano que vem, então decidiu fazer com que todas as etapas, 100% delas, acontecessem no Brasil. Ou seja, não só Interlagos, mas Cascavel, Tarumã, Goiânia, Brasília, Curvelo. Todas as pistas do Brasil vão receber uma etapa da F1 para decidir não o campeão mundial, mas o campeão brasileiro de F1. E apesar disso não ser verdade, a gente vai simular um universo em que isso é verdade dentro do Cockpit Manager. Um universo em que todas as etapas da Fórmula 1 aconteceram em algum circuito brasileiro. Portanto, se a Fórmula 1 acontecesse 100% no Brasil, como seria o campeonato? Para essa brincadeira, como eu falei, eu vou estar usando o Cockpit Manager para simular as corridas e no jogo eu posso adicionar as pistas que eu quiser e configurar elas para que elas fiquem o mais próximo da realidade possível. Para isso eu adicionei 17 pistas brasileiras, todas as principais que a gente já está acostumado a ver correr na Stock, a ver correr na Truck, a ver correr na NASCAR e obviamente na Fórmula 1, que no caso é só Interlagos. Um outro circuito pode ter ficado de fora, mas eu tentei adicionar os principais que a gente tem aqui no Brasil. E a lista ficou então com Chapecó, Velocitar, Goiânia, Cuiabá, Guaporé, Brasília, Santa Cruz do Sul, Londrina, Velopark, Tarumã, Cascavel, Curvelo, Paraíba, Caruaru, o novo circuito do Rio de Janeiro que nem tá pronto ainda, Anhembi, a versão que corre na Fórmula E e, obviamente, Interlagos para finalizar o campeonato, como sempre deveria ser até na Fórmula 1 real. Esse vai ser o calendário que os pilotos vão ter que correr e quem vai ser o grande campeão brasileiro da Fórmula 1 Brasil 2026. E logo na primeira corrida no Autódromo de Chapecó, que obviamente fica em Chapecó, ficou aí no máximo de voltas que o jogo permite, que são 90. Vocês vão perceber que não só ele como outros autódromos também ficam com 90 voltas. E logo na primeira classificação, ele, obviamente, o Max Verstappen, com o poderoso tempo de 44.071 segundos, fez a pole position da primeira etapa da F1 Brasil. E sem muitas dificuldades na corrida, foi lá e converteu a vitória em cima do Norris e do Lewis Hamilton. Partindo para a segunda etapa, o tradicional circuito de Velocitar em Mogi Guaçu, que fica a 1 hora da minha casa mais ou menos, aqui no interior de São Paulo. Já fui lá várias vezes para ver Stock, para ver NASCAR, agora eu estaria indo para ver uma etapa da Fórmula 1 Brasil. Na classificação, quem garantiu a pole position foi o George Russell, com o tempo de 50.628 segundos, em cima do Piastri e do Verstappen. E a gente tá falando de uma pista mais travada, mais difícil de ultrapassar, o que não impediu o Russell de afundar na 7ª colocação. Em defesa dele, a Mercedes fez umas 5 paradas nessa corrida, eu não entendi absolutamente nada porque eles fizeram essa estratégia maluca. E foi o Oscar Piastri quem venceu a corrida com o Max em segundo. E claro que numa pista técnica, o Carlos Sainz foi lá e conseguiu um pódio pra gigante na temporada da F1 Brasil, que já tá começando muito melhor que muitas temporadas da F1 tradicional. A terceira corrida foi no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, casa da etapa do Brasil da MotoGP, agora em 2026. E a nossa primeira corrida que não vai ter 90 voltas na temporada. Dessa vez com apenas 78 em uma pista um pouco menos travada, onde o Oscar Piastri conseguiu fazer a pole com tempo de 1.854 em cima do Russell e do Norris. E na corrida o Russell compensou o erro na última prova e venceu ela em cima do Oscar, com o Norris abandonando e o Hamilton carimbando o segundo pódio da temporada. Será um sinal aí para os ferraristas? Com isso, depois de 3 corridas, começava a se desenhar a tabela do campeonato, com Piastri e Verstappen empatados em pontos com 43, Hamilton em segundo com 40 e o Russell em quarto com 39, além do Sainz ali de intruso em quinto com 31 pontos. A próxima parada foi o Autódromo Internacional de Mato Grosso pro GP de Cuiabá, onde a gente teve a prova noturna da Stock Car e aqui a gente vai ter a prova noturna da Fórmula 1. Na classificação foi o Charles Leclerc que pegou a pole position com o tempo de 1.14.028, na frente do Antonelli e do Piastri. Conseguiu manter a ponta com o Oscar pegando a P2, um abandono do Norris e do Antonelli e o Lewis de novo num pódio. Surpreendente a temporada dele até aqui, mas fica o destaque principalmente pro Bortoleto numa grande 5ª colocação. É importante falar 2 coisas para essa simulação. A primeira é de que o carro da Audi ficou uma draga ao longo do campeonato, eu já adianto para vocês, infelizmente. Só que, nesse jogo, existe uma questão que é o buff do GP de casa. Meio que quando você corre numa corrida de casa, o piloto da nacionalidade da corrida
fica um pouco melhor do que ele naturalmente é. Se você jogar várias vezes o jogo, você percebe que isso acontece. Então, todas as corridas são no Brasil, então muitas vezes o Bortoleto entregou muito mais que o carro, porque ele sempre tinha o buff de correr em casa. A quinta etapa é o Autódromo de Guaporé, em Guaporé, no Rio Grande do Sul, e que o nosso Mr. Pole Charles Leclerc arrancou mais uma pole position com tempo de 49,063 segundos, mas abandonou a corrida com problema nos freios, o que entregou a vitória nas mãos do Lando Norris, com Verstappen em segundo e o Piastri fechando o pódio. E com isso, o campeonato agora tinha um Oscar Piastri se mantendo firme na liderança com 76 pontos, Verstappen em segundo com 61, Russell em terceiro com 57, 2 pontos na frente do Hamilton. E é muito importante a gente notar como até agora não teve nenhum vencedor repetido, tá? A temporada da F1 Brasil está muito boa. Com o Verstappen buscando recuperar a liderança no campeonato, a gente chega na sexta etapa no Autódromo do Sogrão Nelson Piquet pro GP de Brasília. Mas quem cravou a pole position foi o Lando Norris em cima do Antonelli e do Piastri, com o Russell largando lá da 8ª colocação, o que não impediu ele de fazer uma corridaça e vencer o GP de Brasília com 12 segundos de vantagem para o Piastri, uma corrida absurda dele. E a Mercedes estava muito bem ainda, com o Antonelli fechando o pódio e o Piastri ficando em segundo lugar. O Max teve uma corrida muito péssima, ficou só em 10º lugar fazendo um pontinho. Com isso, o Oscar ainda era líder do campeonato com 94 pontos, o Russell em segundo com 82 e a briga começava a se distanciar do resto do pelotão. E é nesse cenário que a gente chega pro GP de Santa Cruz do Sul, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Com o Verstappen cravando a pole position mais uma vez, com 1.8.704, na frente do Russell em terceiro e o Piastri em sexto apenas, mas não conseguiu converter na corrida e caiu para um terceiro lugar numa etapa dominante das McLaren que fizeram ali a dobradinha. Na próxima etapa foi em mais um autódromo chamado Ayrton Senna, mas dessa vez o GP de Londrina, onde o Leclerc cravou outra pole position com o Russell largando em segundo, o Norris logo atrás e o Verstappen conseguiu só um P6, ainda melhor que o péssimo P11 do Oscar. Na corrida, o Charles não conseguiu segurar o ritmo, a Ferrari deve ter cagado na estratégia dele de novo, e quem venceu foi o George Russell com o Norris e o Max fechando o pódio. A nona etapa foi no tradicional Velopark, o GP de Nova Santa Rita, onde dessa vez o Lando Norris carimbou a pole logo na frente do Max e do Charles, que sempre tá lá em cima nas classificações, mas do nada tudo dá errado, bem como na vida real. Só que nessas corridas as coisas deram parcialmente certo, com ele ficando em segundo lugar, logo atrás do vencedor Lando Norris e na frente do Russell, com o Max tendo uma estratégia bem questionável por parte da Red Bull, que fez ele cair em sétimo lugar. Tendo então metade da temporada passada, assim estava o campeonato de pilotos. Oscar Piastri era o líder com 139 pontos e 2 vitórias nas costas, o Russell em segundo com 134 pontos e 3 vitórias e o Norris em terceiro com 116 e apenas uma vitória. O campeonato tá muito mais disputado e imprevisível que na vida real. Já nos construtores, a McLaren dominava com 255, enquanto Mercedes, Ferrari e Red Bull brigavam pelo P2. Assim a gente chega no GP de Viamão, mais conhecido como Tarumã, também no Rio Grande do Sul, e que por pouco não foi 90 voltas também. Aqui o Leclerc pegou mais uma pole. Cara, se não fosse os problemas que ele tem com a Ferrari, ele realmente estaria na disputa no F1 Brasil aqui. E ele pega essa pole na frente do Verstappen e do Pierre Gasly, surpreendendo, e que surpreendeu ainda mais quando numa corrida chuvosa ele simplesmente venceu o GP de Viamão, em cima do Norris e do Leclerc, com o Russell em P4, Max em P5 e o Oscar em P6. Do nada uma vitória da Alpine. Eu tô falando que a F1 Brasil é muito melhor que a da vida real? Faz acontecer, Liberty Media. Assim, o Piastri ainda era líder do campeonato com 1 ponto de vantagem para o Russell e o Norris se aproximou com 134 pontos, enquanto o Max e o Charles ficavam um pouco mais atrás da tabela e simplesmente um Gasly com uma vitória em sexto ali. Depois os pilotos foram até o Paraná para correr no GP de Cascavel com a pole position do Lando Norris. O Max ficou em segundo, o Charles em terceiro e o Gasly de novo ali querendo fazer graça, mas o destaque negativo ficou para o Russell em oitavo, de novo largando lá do fundo, mas quando ele larga do fundo ele tem uma grande corrida. Ficou só em quarto lugar na corrida, que foi vencida pelo Norris, mas se recuperou muito bem. Isso fez o Lando renascer no campeonato, agora com 3 pontos de diferença para o Piastri e 1 na frente
do Russell. A próxima parada foi o Circuito dos Cristais em Minas Gerais, o nosso GP de Curvelo. Aqui o Russell se recuperou fazendo a pole na frente do Norris e um Alonso ali do nada se colocando em P3 também, que na corrida não segurou o pódio, mas quem também não se segurou foi o líder que bateu na primeira volta com o Antonelli, o companheiro do Russell, que venceu a corrida para assumir a ponta do Mundial, uma batida totalmente acidental. Agora o Russell liderava com 183 pontos, 174 por Norris e o Piastri em terceiro com 162. A próxima etapa foi o GP da Paraíba, no Autódromo Internacional da Paraíba. O Antonelli apareceu do nada cravando uma pole position com Piastri P2, Max P3, Norris P4 e o Russell de novo mal em P7, mas na corrida foi o Norris quem prevaleceu para levar a dobradinha da McLaren e o Russell se recuperou bem para ficar em quarto lugar de novo, uma posição na frente do Max. Mais uma etapa, mais um autódromo chamado Ayrton Senna, dessa vez o de Caruaru, em Pernambuco. E aqui foi outra pole position do Charles Leclerc, Lando Norris em segundo, Russell em quinto e o Oscar em sexto. E dessa vez o Charles conseguiu converter a sua pole, vencendo a sua segunda corrida na temporada e finalmente... E o Russell fez uma grande corrida de recuperação para terminar em segundo lugar com o Antonelli, fechando ali a dobradinha de pódio, pelo menos, da Mercedes, com o Norris conseguindo só um P4 e o Oscar um P6. Com isso, o Russell reassumia a liderança, faltando 3 corridas para o fim, com só 2 pontos de vantagem para o Norris. Será que a decisão ia ficar para Interlagos? Interlagos merece mais uma decisão na sua história. Enfim, chegamos nas 3 etapas finais, começando com o futuro GP do Rio de Janeiro, o Autódromo Parque de Guaratiba, e o líder do campeonato cravou a pole position em cima do rival direto, Lando Norris, e não deu chance pro Norris na corrida, carimbando uma vitória dominante com 24 segundos de vantagem, e agora tinha uma vantagem de 11 pontos, faltando 2 corridas pro fim. O título tava na mão do Russell. A próxima corrida foi o GP do Anhembi, o circuito do Anhembi que a Fórmula E corre passando pelo Sambódromo, e que dessa vez o Lando Norris foi quem cravou a pole position com o Russell, conseguindo ficar só em terceiro lugar. E se na corrida os resultados se mantessem dessa forma, o Lando Norris chegava na última etapa com só um ponto de desvantagem pro Russell. Só que a corrida foi muito mais caótica do que isso, com o Oscar Piastri voltando a vencer uma, o Leclerc em segundo e o Norris caindo para terceiro lugar ao mesmo tempo que o Russell ficou em quinto, o que fez ele ainda ser líder, mas tem uma vantagem de só 4 pontos agora pro Norris, ou seja, quem vencer em Interlagos é campeão mundial. A decisão vai para Interlagos, meus amigos. Por outro lado, o campeonato de construtores já estava definido, com a McLaren campeã mundial, Mercedes em P2, Ferrari e Red Bull ainda brigavam ali por um P3. E é nesse cenário que a gente chegava no templo do automobilismo brasileiro, um dos melhores circuitos do planeta Terra. O Autódromo José Carlos Patti, Interlagos, o GP de São Paulo, que já viu tantas decisões de título por lá, vai poder ter a honra de ver mais uma decisão, dessa vez da Fórmula 1 Brasil. E na classificação as coisas ficaram ruins pro Russell, com o Piastri fazendo a pole position e o Norris em segundo lugar. O George conseguiu ficar só em quinto lugar para a corrida principal, mas se tem uma coisa que a gente sabe que o Russell consegue fazer é que quando ele se classifica mal, ele vai muito bem na corrida, e ele fez isso de novo, conseguindo se recuperar e terminando numa segunda colocação, 45 segundos atrás do líder. Lembrando que se o Lando vencesse a corrida, não importava o resultado do Russell, o Norris ainda seria o campeão brasileiro de Fórmula 1. Mas ele não precisou se preocupar, porque o vencedor foi o Max Verstappen, com as 2 McLarens abandonando com problema nos pneus em voltas consecutivas. E com isso, o George Russell em Interlagos era campeão brasileiro de Fórmula 1, conquistando seu primeiro título não mundial, mas brasileiro, que a gente pode considerar mundial, já que é um país continental, então... primeiro título continental, vai. E cara, eu quero falar que a gente teve 6 pilotos diferentes vencendo, 5 deles venceram mais de uma corrida, piloto surpresa vencendo, corridas malucas. A Fórmula 1 Brasil entregou muito mais entretenimento que muita temporada da Fórmula 1 comum, tá? Liberty Media, faça acontecer imediatamente. E trazendo aqui também, a Red Bull confirmou o P3 nos construtores, com, infelizmente, a Audi virando a draga que eu falei pra vocês no final e terminando a competição em penúltimo lugar com só 17 pontos. A maior parte deles graças ao Gabriel. E assim ficou a Fórmula 1 Brasil. George Russell, campeão nacional, continental, como você quiser chamar, o Lando Norris em segundo lugar. E o Piastri ficando em terceiro, pipocando ali mais uma vez, liderando o campeonato por um bom tempo e caindo para a terceira colocação. Mas aí tá, como seria a Fórmula 1 se ela acontecesse 100%
no Brasil. Lembrando aqui que eu quero saber o que você achou sobre esse vídeo, se você gosta desse tipo de simulação e outras ideias que você tenha para que a gente simule aqui no Clube da F1. Não deixa de escrever sua ideia aí nos comentários, que eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo, você pode ajudar o clube se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. Outra forma de ajudar é também se tornando membro, o que faz muita diferença para que o clube possa continuar produzindo esses vídeos dessas maneiras. E para os próximos vídeos de simulação de longo prazo, como a gente fez com a carreira do Ayrton Senna, por exemplo, membros vão ter a chance aqui de aparecer como pilotos. Os pilotos regen que vão surgindo depois que os pilotos de verdade vão saindo, os membros vão poder aparecer como pilotos de regen que surgem aqui no grid da Fórmula 1 em simulações de longo prazo também. Então, se você quiser participar, se você quiser ter a chance de aparecer, não deixa de ajudar o clube aqui sendo um membro. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.